Boa tarde a todos aqueles que estão aí nos acompanhando pelo YouTube. É com muita alegria em nossos corações e, mais uma vez, iniciamos essa tarde de conversas, de estudos à luz da doutrina espírita. Hoje, nós teremos aqui conosco a Gisele Marques, da cidade de Juiz de Fora. Eu estou vendo algumas mensagens aqui, né? Odisseia já está por aí, né? Gabriel. Quem que está por aí? Maria José, Azalém. Hilda, tem bastante gente aí na nossa live. Então, pessoal, muito boa tarde. Nós vamos agora... Sueli, como é que vai? Boa tarde. Nós vamos fazer, então, convidar a todos para que se unam conosco em pensamentos, fazer uma prece para o início das nossas atividades, e logo depois a gente vai chamar a Gisele, que está online, lá na cidade de Juiz de Fora. Então, vamos orar. Senhor Jesus, amigos espirituais, amigos mentores desse trabalho, neste momento, te rogamos o teu amparo para todos nós, os teus bálsamos, em especial para a Gisele, que nos trará uma reflexão tão importante para nossas vidas. Fica conosco, nos orientando, aclarando nossas mentes para que possamos compreender as lições desta reunião de hoje e que possamos aplicá-las em nossa vida. Em teu nome, mestre amigo, nós damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, nesse momento, nós chamamos a Gisele, colocar a imagem da Gisele aqui conosco. Né? Gisele, seja muito bem-vinda. Você está no ar conosco no YouTube. Então, obrigada a você. Obrigada a todos da cidade de Santos Dumont, que nos acolhe sempre com tanto carinho. É muito bom poder estar aqui. Pois não, Gisele. Então, a palavra é sua, tá? Fica aí conosco, estamos todos aí à sua disposição, a seus ouvidos. Obrigada, viu? Bom, boa tarde, amigos. É sempre muito bom a gente poder se reunir, poder estar juntos, conectados em pensamento, em coração, principalmente quando o assunto é para falar do Cristo, né? Falar desse evangelho de luz que ele nos trouxe, para falar dessa grandiosidade que ele deposita em nossas mãos como um presente divino, que é esse conhecimento amplo que só Jesus, com tanto amor, com tanto carinho, podia trazer e depositar na mão dos homens. Mesmo ele sabendo que esses homens são falhos ainda, que precisariam de ser relembrados nos seus propósitos no bem, mas ele confia em nós, né? Confiou naquela época e confia até hoje. Então é super importante para todos nós pensarmos nessas passagens, mas não como histórias longe de nós, como histórias que demandavam de uma época que não existe mais, como histórias que não têm muito a ver conosco hoje, porque falavam de um povo e de uma lei que nós não vivemos mais. É muito importante a gente pensar, e Herculano Pires chama atenção para a gente sobre isso, que essas figuras do Evangelho são figuras que nos trazem ensinamentos, né, em suas passagens, em suas dificuldades, em suas superações, nos trazem ensinamentos profundos para a transformação do ser. Então, hoje a gente escolheu falar um pouco sobre Maria de Magdala, ou Maria Madalena, porque ela é um exemplo de superação e de resistência moral impressionante para todos nós, né? Estejamos nós nos mesmos erros que ela, ou estejamos nós em outros erros, ela é um exemplo primoroso. Então, hoje vamos relembrar um pouco, mas buscar dentro dessa passagem, não só
Quem foi Maria de Magdala? Vamos buscar também o que ela traz para a gente de ensinamento. Quando a gente fala assim, Maria de Magdala, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, e aí eu posso ouvir os pensamentos, é aquela pecadora, né? Que é o normal, é o que ficou para a gente dessa história muito vivo. É aquela pecadora que esteve com Cristo e se transformou. Ou aquela que o Cristo apareceu primeiro, depois da ressurreição. É aquela que não pôde acompanhar, ou aquela que teve a lepra no final da vida. Então, são esses os fatos que a gente lembra quando fala de Maria de Magdala. Mas Maria de Magdala é muito mais do que isso, né? Porque a gente sabe, quando somos colocados frente à oportunidade, temos dois caminhos. O caminho de aproveitá-la para o crescimento e o caminho de sofrer, e apenas sofrer. Se a gente pensar hoje, tudo que a gente está passando nesse isolamento social, e aí nós, como pensadores, seres inteligentes da criação, nós temos que pegar esse isolamento como um recolhimento. Não só um isolamento social, mas um recolhimento do ser. Quando a gente se recolhe, a gente repensa e a gente busca melhoria. Então, nesse momento de recolhimento, a gente pode aproveitá-lo e crescer, ou simplesmente passar por ele, se irritar, se revoltar. A gente pode escolher. Maria de Magdala também pôde. Então, vamos ver quem foi essa figura para todas as pessoas. Aí a gente pode ver o mapa da Galileia. Temos ali o Mar da Galileia, que a gente conhece, onde pescadores viviam dele, onde tinha navegação, né? Então temos Cafarnaum, Magdala está ali, ó, próxima a Cafarnaum, mas abaixo o Monte Tabor. Um pouco mais abaixo, a cidade de Naim. Magdala quer dizer torre, porque como ficava perto do Mar da Galileia, lá tem uma torre, até hoje acham, os historiadores, os escavadores acharam essa torre, por isso eles acreditam que o nome da cidade é por conta dessa torre. Era uma aldeia de pescadores à beira ocidental do lago de Genezaré, no Mar da Galileia. Ficava ali. Então era uma cidade muito importante, onde muitos recorriam, pescadores, comerciantes, recorriam a essa cidade. Então, é uma cidade onde circulava muito dinheiro, muitas pessoas, pessoas poderosas, pessoas importantes, pessoas que faziam a cultura, o comércio e o poder daquele lugar. Maria estava nessa cidade. E por que a gente fala que estava? Olha só o que está escrito: os palácios se erguiam ao longo da praia, entre os leques de palmeiras e sombras de jardim. Era um lugar maravilhoso, onde as pessoas gostavam de estar, né? Nas ruas calçadas trafegavam mercadores, soldados de escudo e lanças, publicanos e o povo. Então ali era o burburinho daquele mar da Galileia. Era um lugar onde se faziam negociações, né? Algumas muito boas, outras nem tanto, mas tudo acontecia ali. Pelas mãos circulavam dracmas, sestércios, denários e papiros cambiais aos sons de hebraico, aramaico e latim. Então, tudo isso acontecia ali. Era uma cidade produtiva, era uma cidade onde as pessoas que estivessem ali estavam procurando alegria e fama também. Porque se eu de poder negociar com alguém muito acima de mim, eu estava na alta roda. Então eu tinha que estar ali.
Magdala era uma cidade portuária, ou seja, chegavam navios de muitos lugares, pessoas de... Então, todas as línguas eram faladas, todos os tipos de dinheiro circulavam ali. E por que eles colocam papiros? Ou seja, eram assinadas as promissórias, vamos colocar na linguagem de hoje, promissórias, documentos, vendas e compras. Então, era uma cidade efervescente mesmo. E aí está Maria. Ela não é identificada pela família. Era de Magdala. Porque a gente, às vezes, fala, né? O Aramis lá de Santos Dumont. Mas a gente sabe a família do Aramis. A gente fala, o amigo tal, filho de não sei quem, a gente vai dando nessa filiação, principalmente o mineiro gosta muito disso, a gente vai dando essa filiação. Maria era de Magdala, era da cidade. Quando se falava assim muito da cidade, era porque a cidade às vezes tinha tomado uma proporção muito maior do que a própria pessoa. O que ela fazia na cidade era mais importante do que ela era, né? Como pessoa, como ser humano. Então, ela era de Magdala. Assim ela ficou conhecida. Mas nem sabemos realmente se ela era de Magdala. Muitos dizem que ela não era. Ela foi para Magdala por algum motivo. Dizem os historiadores que talvez Maria tenha sofrido uma violência ou tenha sido prometida a casamento a alguém que não a interessava, e ela fugiu da família. Teve que sair da sua cidade, menor ainda que Magdala. No Boa Nova está escrito assim, quando ela vai à casa de Pedro em Cafarnaum. Ela não sabia se os conterrâneos iam aceitá-la depois que ela largou os laços afetivos. Ou seja, tem uma grande vertente que diz que ela era de Cafarnaum, uma cidade bem menor. E aí, com um acontecido assim, ela teve que sair dessa cidade e foi para Magdala, onde tudo era muito mais passageiro, né? Tudo era mais superficial, as relações eram mais comerciais do que afetivas. Então, ela se sentiu melhor nessa cidade. A gente sabe que leis antigas previam algumas coisas em relação às mulheres. Primeiro, que as mulheres não eram consideradas pessoas, elas eram consideradas bens. Então, o pai podia dar a filha em casamento para receber um dote. Lá em Deuteronômio, assim como em Gênesis, assim como em Levíticos, tem leis falando sobre essa violência contra a mulher. Dependendo do que acontecesse, ela ia ser apedrejada. Se não, ela ia ser dada em casamento. Se não, o pai podia expulsar de casa. Dependia do fator. Mas, de qualquer maneira, nunca era algo muito confortável para a mulher. Então, Maria, por algum motivo que a gente não sabe exatamente, sai da sua cidade e vai para Magdala. Era uma mulher de grandes olhos nostálgicos e longos cabelos caídos sobre as espáduas, como ondas escuras. Narram que Maria de Magdala realmente era muito bonita, né? Seu palácio era pela mais alta sociedade que lhe depositavam dinheiro, perfumes raros, presentes exóticos e segredos. Ou seja, a gente sabe que Maria de Magdala não pode ser confundida com a mulher adúltera. E Jesus pergunta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Se ela fosse a mulher adúltera, ela poderia ter sido apedrejada até antes, né? Ela não corria risco de ser apedrejada, sinal que ela nunca tinha sido casada. Ela poderia ter a fama ou ser realmente uma prostituta, mas ela não era uma adúltera. Adúltera é só aquela que era compromissada e traía o marido. Então, ela não era apedrejada porque ela não era uma adúltera. Maria
de Magdala ou Madalena, contudo não era feliz. Com tudo isso que ela tinha, esse poder, porque ela conhecia os segredos daquelas pessoas poderosas, ela tinha os perfumes mais raros, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo que ela podia pensar como uma mulher sozinha numa cidade. Toda tristeza a minava, entregando-se por vezes, dias seguidos, a profunda amargura. Então, imagina, as festas que não tinha ali, é narrado que ela tinha um palácio, então não era uma casa comum. As festas que não tinham nesse palácio, né? A gente imagina, devia ter tudo o que você sonhava em beber, em comer, em dançar, né? Todas as atrações. A gente lembra que as festas nos palácios não eram simplesmente um lanchinho, né? Tinha festa, tinha dança, tinha as apresentações, tinha os presentes, então era uma grande festa mesmo. Mas ela não era feliz. Quando aquilo tudo terminava, pronto, acabou, ela voltava a uma tristeza profunda. A gente sabe, pelas narrativas do próprio Evangelho, que ela queria muito mais, ela desejava muito mais, ela tinha anseios muito maiores do que os materiais. Então, quando a pessoa está nessa situação, ela anseia melhoria espiritual, não é o que está ao redor que vai fazê-la feliz. Quantas vezes a gente ouve falar, a gente conversa com as pessoas, eu tenho tudo, mas eu tenho um vazio interior, né? Eu tenho uma tristeza interior que não passa, eu tenho uma depressão, eu sempre tive. Isso é a busca do espírito pela vida espiritual. Maria, quando encarna, ela sabia que ela tinha algo mais a fazer. A gente sabe, a doutrina nos mostra isso. Quando a gente tem algo a mais a fazer e não desenvolve, a gente fica oprimindo a beleza que é o nosso espírito, né? Então, nós temos que buscar dentro de nós o que viemos fazer aqui. E aí a gente não precisa pensar em grandes missões, né? Temos grandes missionários, mas nós, pessoas, vamos colocar assim, comuns, temos nossas pequenas missões. E missões tão importantes quanto a de qualquer outro grande missionário. Missões, às vezes, familiares, que a gente sabe, a família é a base da sociedade do bem, é a base da regeneração do planeta. Missões familiares são importantíssimas. Mas o quê? Só com aquele meu filho? Sim, só com aquele seu filho. É um espírito que o Pai destinou a você transformar. Olha que missão é essa. Receber do Pai um irmão querido que precisa de auxílio. Então, Maria sentia que ela tinha algo mais a fazer, a buscar, mas não sabia o que era, como fazer. Espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando alienada, olhos perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Porque quando a gente cai, quando a gente se deprime, quando a gente se entrega, a gente abre uma grande brecha, não é uma pequenininha, não, uma grande brecha para que espíritos que não querem o nosso desenvolvimento espiritual, para que não querem que nós sejamos felizes, nos acessem. E aí a gente começa a ter uma depressão aliada, às vezes, a uma obsessão. Esses espíritos não vão nos largar, principalmente quando eles começam a perceber que nós já estamos despertando. Então, quando a gente começa o despertamento, a gente precisa ficar mais vigilante. Isso é muito comum a gente falar, nossa, olha como aquela pessoa cresceu. Aí a gente tem que pensar, se eu vi, muitos outros também viram, encarnados e desencarnados, o que querem bem, o que não querem. Então, nesse momento que a gente percebe que o outro está indo, está crescendo, temos que fazer nossas irradiações, as nossas preces, muni-lo de proteção também, para que ele continue nesse caminho do bem.
O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Por quê? Quando ela estava nessa depressão, nessa tristeza, vinha uma moça que trabalhava com ela, uma serviçal, e conversava muito com ela e dizia que já tinha ouvido falar do Messias. Ele trazia amor, ele trazia compreensão, ele trazia transformação. E essa serva falava sempre com ela. E ela começou a pensar nisso, a pensar nesses novos sentimentos que até então ela não tinha conhecimento consciente, né? Nessa encarnação ela ainda não tinha deparado com pessoas que se aproximavam dela pelo simples fato de querer o bem dela. Ela tinha, sim, muitas pessoas ao redor, mas queria o status que ela representava. E essa serva, contando isso para ela, ela começou a ver novas possibilidades, novos olhares sobre as coisas que aconteciam, novos pensamentos. Então, você vê que daquela depressão que ela estava, ela começa a pensar no bem, a querer o bem e buscar o bem. Porque só pensar e só querer não basta, a gente tem que buscar. E ela foi buscar. Os mais levianos se pervertiam às boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Ou seja, eles não acreditavam tanto nela assim. Aí a gente pensa, né? Quando a gente resolve mudar, e aí são todas as idades. Não tem assim, quando o jovem resolve mudar, quando a criança, quando o adulto ou o idoso. Todas as idades. Quando a gente resolve mudar e fala assim, eu não quero mais isso para mim, eu quero algo melhor, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero trabalhar mais no bem, muitos vão aparecer dizendo, mas será que você vai dar conta disso? Você que sempre errou, você que nunca se interessou, você que nunca quis, você vai dar conta? Que é isso, esse seu vício é muito maior. Aí a gente percebe, por exemplo, vamos lembrar dos nossos irmãos, que precisam muito da nossa ajuda, que às vezes estão no caminho do vício da droga. Quantas vezes eles falam, agora eu consigo. Aparece alguém e fala, que isso? Para quê? Você já caiu? Você não vai continuar? Você não consegue, você é fraco. Né? Isso acontece. E aí a gente pensa, muitos, o tempo todo, vão fazer isso. Até mesmo inspirado por aqueles irmãos desencarnados que não querem a nossa melhoria. Vigilância, sempre. Maria de Magdala foi uma que soube transformar essas questões todas que as pessoas levantavam sobre ela em algo bom, em resistência. Uma resistência moral, uma resistência ao mal. Parece assim que todas as vezes que alguém falava você não vai conseguir, ela firmava o pensamento, o querer e buscava mais. A gente sabe que a base dessa firmeza de pensamento era pensar no Cristo. O Boa Nova, no capítulo 20, diz muito isso para a gente. Quando ela se via tentada, quando ela se via massacrada, quando ela via que as pessoas estavam desconfiando, ela lembrava dos ensinos do Cristo. E tomava mais força e renovava sua fé. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. E aí ela resolve, depois que conversou com essa serva, procurar Jesus lá em Cafarnaum, justamente em Cafarnaum, na casa de Pedro. E ela vai nessa barca, ela pega uma barca, porque o caminho pelo lago ficaria mais fácil do que se ela fosse pela estrada. Ela pega uma barca e nessa barca ela vai pensando, como eu vou chegar lá? Eles nunca me perdoaram pelo que eu fiz, pelo abandono do lar, pela vida de aventuras. Como será que eles vão me receber? Olha como que é exatamente o que a gente vai pensando quando a gente resolve tomar um caminho novo, né? Eu consigo? Como será que essas pessoas que eu vou encontrar no caminho vão me receber?
Elas vão me apoiar ou não? Elas não vão me perdoar pelo que eu fiz. E aí podem ser grandes erros ou pequenos erros. A dúvida sempre vem, porque é da nossa natureza. Pensar é da nossa natureza. Duvidar também é. Duvidar da nossa capacidade, porque nós temos muito mais potencial do que a gente conhece. Nós nos conhecemos muito pouco, né? Nós nos conhecemos pouquíssimo. Então, a gente não sabe a força que tem dentro de nós quando a gente realmente resolve fazer. E aí, lá em Lucas, nós vamos ler essa passagem que está assim. A gente tem que lembrar, só antes da gente começar, que tem muitos nomes Simão no Novo Testamento. A gente vê Simão Pedro, a gente vê o Simão leproso, a gente vê o Simão Cirineu, a gente vê o Simão fariseu. Essa passagem está em Lucas 7, 36, 40, falando do Simão fariseu. Porque houveram duas unções. Eles falam unções, é quando coloca um vento no pé, na cabeça, lava o pé, né? Tiveram duas muito parecidas. Uma feita por Maria, irmã de Marta, lá em Betânia, que foi na casa do Simão leproso. Essa foi feita na casa do Simão fariseu, lá na cidade de Naim. Por isso que o nosso mapa inicial estava na cidade de Naim. A gente viu que é perto de Magdala. Essa foi feita lá. O Simão fariseu convida Jesus para uma ceia. Então, não era um jantar comum, era uma ceia. Quando se fazia uma ceia, a casa ficava lotada, muito cheia. Os convidados entravam e a pessoa deixava as portas e janelas abertas para que a comunidade visse que tinha alguém muito importante, porque só se fazia ceia quando tinha alguém muito importante. Então, ele queria ser visto. E o Simão fariseu não é que ele gostasse de Jesus, confiasse em Jesus, tivesse assimilado os seus conhecimentos. Ele convida mais para falar, olha, quem está na minha casa. E ainda vou testá-lo, né? Vou colocar para ele algumas questões, vamos ver se ele cai, vamos ver se ele erra, vamos ver se ele se equivoca. Então, rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, ela sabia que Jesus estava lá e ela levou este unguento, que dizem os historiadores caríssimos, porque era um dos que ela recebia nessas festas desses amigos influentes. E ela leva esse unguento. Como as janelas e portas estavam abertas para que todos vissem, ela consegue entrar na casa. E estando por detrás dos seus pés, chorando, molhava-os com lágrimas e enxugava-os com os cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. Então, quando a gente fazia uma ceia dessa tão importante, para que todos vissem, para que todos pudessem olhar e falar, nossa, como ele é importante estar recebendo essa pessoa, um jantar desse. Nessa ceia, eles não se sentavam, eles deitavam e deixavam os pés para trás e ficavam ali comendo. Como ele já estava nessa posição, Maria de Magdala consegue entrar, até mesmo porque a gente sabe que ela era influente também em toda aquela região, ninguém ia barrar sua entrada. Ela consegue entrar e lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com os cabelos. Naquela época, a mulher mostrar os cabelos também era algo assim escandaloso. Ela só mostrava os cabelos ao marido depois de casar. Todas as vezes que saía, estava com um véu, né? Então, Maria de Magdala tira o véu e mostra os cabelos. Isso já era algo assim impensável naquela época.
começa a beijar os pés de Jesus e ungir com esse unguento caríssimo. Imagina o perfume. O unguento era um óleo feito de mirra, que era algo também muito caro na época. A gente sabe pelas narrativas dos estudiosos do Evangelho que a mirra tinha um significado espiritual. O corpo era ungido de mirra também quando a pessoa desencarnava. Então, Maria leva esse unguento e unge Jesus, como quem diz, eu sei que você é um ser mais do que material, você é um ser espiritual. Você tem a capacidade de mudar os nossos espíritos. Ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo, ou seja, em pensamento. Ele não teve coragem de falar, mas ele pensou: se ele fosse profeta, bem saberia quem é e qual tipo de mulher que o tocou, porque é pecadora. Olha como ele convida Jesus, não pela alegria de tê-lo em casa, diferente de Zaqueu. Zaqueu convida pela alegria, né? Na verdade, ele aceita Jesus, Jesus que se convida. Diferente de Zaqueu, que recebe com o coração aberto, esse fariseu estava querendo testar se ele era ou não o profeta, se ele era ou não o Messias. E ele pensa isso. Se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa pessoa. E ainda fala quem e qual tipo, ou seja, um desprezo muito grande por ela. Mas Jesus diz assim para ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer. E o Simão fala: Dize, mestre. Né? Nessas alturas, ele deve ter pensado: ele vai falar qualquer coisa, vai falar que eu deixei essa mulher entrar. Né? Ele não está sabendo mesmo. Se ele soubesse, não tinha nem deixado tocar. O que será que ele quer me dizer, né? Você vê um desprezo, assim, pela figura do mestre, um desprezo pela figura de Maria de Magdala. Então, ele estava fazendo aquilo como algo simplesmente social. Não é deixar Jesus entrar na minha casa. É, vem, janta comigo, né? Então, ele estava fazendo isso. E aí a gente lembra que Jesus, depois dessa, quando ele fala, dize, mestre, Jesus conta, existia um senhor que tinha dois funcionários, vamos colocar assim, ele conta uma parábola. Um devia 50, o outro devia 100. E ele perdoou. Quem mais amou esse senhor? Quem mais ficou feliz com esse perdão? E o Simão fariseu diz, quem devia mais, né? Quem devia mais ficou mais feliz, foi perdoado uma dívida. Jesus responde que ele estava certo, né? E fala assim, vês tu essa mulher? Você está olhando para ela? Ela entrou aqui, você só se preocupou que ela era uma pecadora. Mas olha para ela, você está vendo essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou como os cabelos. Por que Jesus fala isso? Existia, desde Abraão, quando ele é narrado lá em Gênesis, que Deus veio conversar com Abraão, e Abraão falou, pode deixar todos que passarem por aqui, eu vou lavar os pés, como forma de acolhida. Então, era algo lá, principalmente quando você fazia esses jantares, esses banquetes, né? Essas ceias. O visitante chegava, você acolhia e lavava os pés, era a primeira coisa. Para que ele se sentisse confortável, ele se sentisse em casa, porque eles caminhavam muito. Então, isso era uma regra de etiqueta. Só aquele muito querido, você lavava os pés, enxugava, massageava, vinha uma mulher lá de dentro com a bacia e fazia todo esse ritual, né? Não me deste, ósculo, um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Então a pessoa chegava, alguém vinha, lavava os pés,
você recebia essa pessoa com um beijo na face ou na testa. E Simão, o fariseu, não fez nada disso. Ou seja, ele convida Jesus, mas não de coração aberto. A gente percebe até na recepção, né? O interesse dele para mostrar que ele tinha um contato e testar Jesus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Esse óleo, ele era tão caro que se passava na cabeça. Ela passou nos pés, que eram instrumentos, vamos dizer assim, de trabalho. Punha-se na cabeça como ligação daquela pessoa com Deus. E ele fala, olha, ela está gastando um unguento caríssimo desse com os meus pés. Você sequer ungiu a minha cabeça. Ou seja, tudo que se faz quando se recebe uma pessoa muito querida, e aí para nós mineiros seria, senta aqui, toma um café, né? Senta aqui, toma um café, a gente chama para tomar um café, porque a gente fica feliz que a pessoa chegou. Às vezes a pessoa nem toma um café, mas só de sentar ali em volta daquela mesa é a recepção que a gente tem. Lá eles tinham esse modo de receber, e o fariseu não fez nada disso. E aí a gente fica pensando, Maria de Magdala passou por tudo isso. Mesmo quando ela estava lá, naquele momento, na casa do Simão Fariseu, querendo muito mostrar a Jesus o quanto ela tinha se transformado com aquela conversa que ela teve lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. E lembrando que durante toda a conversa nos narra o Boa Nova que Pedro passava pelo cômodo com um olhar de desconfiança, julgando. Porque a gente sabe que o crescimento de Pedro também foi paulatino, foi devagar. Maria de Magdala foi mais rápido. Então Pedro passava e questionava, essa pecadora, né? Ela está aqui conversando com Cristo, tomando o tempo dele. Ah, ela sempre foi desse jeito. A gente imagina tudo isso passando pela cabeça dessas pessoas. E aí a gente pensa, quantas vezes Maria de Magdala teve que se colocar frente à desconfiança de todos, quanto à sua resistência ao mal. Quantas vezes nós vamos ter que provar para as pessoas, e a gente fala provar, não mostrar, né? Mostrar que a gente consegue resistir, a gente consegue ter essa firmeza frente às possibilidades de queda. Muitas vezes, né? Ela se juntou com os que seguiam o mestre, porque ela se sentiu transformada, ela sentiu aquele acolhimento, mesmo essa resistência de todos ao redor, essa descredibilidade, ela se juntou aos que seguiam o mestre. E a gente sabe que ela foi uma que é narrado no Evangelho que foi expulso dela 7 daimones, né? Que eram espíritos trevosos, no erro, qualquer espírito nessa condição de mal, né? Mas ela se junta aos que seguiam o mestre, discreta, mas de uma vez recebeu a bofetada da desconfiança. A gente sabe que nem os apóstolos a receberam com o coração tão aberto assim. Sabia que não confiavam na sua renovação, nem se davam conta de quantas tentações ela estava procurando sublimar. Imagina quando ela fala para aquelas pessoas influentes do local, ela fala para todos aqueles que ela tinha segredos, aqueles que lhe davam dinheiro, aqueles com quem ela trocava informações, aqueles que lhe davam presentes. Quando ela fala, não, não quero mais essa vida. Eu vou viver com um homem simples, pobre, com seu grupo de amigos, vou andar a pé por aí, não tem mais nem barca para atravessar. Imagina se eles acreditavam nisso. E aí a gente vê lá nos domínios da mediunidade, está escrito assim, a mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio.
Maria de Magdala já tinha dentro dela essa vontade, por isso ela se entristecia. Mas ela precisava que o mestre falasse com ela: tenha fé, vai, você consegue. Quando ela achou foi o próprio mestre, que falou isso para ela retomou isso que já está na nossa mente, que é a vontade de buscar o bem, é a vontade de ser um ser angélico, espírito puro. Isso está em nós, as leis divinas estão em nós, né? Não é da nossa natureza, mas a gente precisa de auxílio. Por isso a gente encarna, por isso a gente vive em sociedade, por isso a gente está numa família. Por isso é importante a gente pensar o que estamos dizendo para aqueles que convivem conosco, tanto na família quanto na casa espírita. Aqueles que convivem conosco no trabalho, que às vezes a gente aponta muitos erros. E na hora do acerto, a gente esquece de elogiar. Então é importante a gente falar com o filho: olha, ficou muito bom o que você fez. Mesmo que aquilo não tenha a perfeição que você acredita ser. Porque a noção de perfeição nossa ainda é relativa. Então, ao meu olhar, podia ter ficado melhor, mas para ele já foi um avanço. Então, a gente tem que aprender a cultivar aquilo que eles já estão tentando sublimar. Maria de Magdala, que recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. É um combate. A gente lembra de Paulo, né? Combati o bom combate. O bom combate é aquele que a gente trava conosco mesmo. Não é com o outro lá fora. Ah, mas eu errei porque o outro me levou ao erro. Não, você errou porque você se permitiu cair. Você esqueceu de vigiar. Você esqueceu de combater a sua má tendência. Por isso está escrito: o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para combater a sua má tendência. Todo o tempo a gente está fazendo isso. Todo o tempo precisamos fazer isso. Das coisas mais simples até as coisas mais difíceis do nosso próprio espírito. Vamos tomar aí, nessa época, às vezes está complicado de estudar, a casa está cheia, eu não consigo fazer a leitura. 5 minutos. Vamos combater essa falta de vontade ou essa resistência, porque isso é importante para nós. Mas o que Jesus veio fazer na Terra, né? Porque Maria de Magdala, ela foi buscar o Mestre muito nesse intuito. Você mesmo pode perdoar aqueles que pecaram? Você é aquele que veio trazer a renovação? Você é aquele que veio trazer a transformação? Porque a gente sabe que Jesus é a revelação de amor, né? Só que essa palavra amor, ela é um compilado de tudo que ele veio trazer. Uma das coisas que ele veio trazer, e isso dito por ele mesmo: tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é resista. Resista ao mal que querem te induzir. Faça a vigilância a você mesmo. Porque às vezes a gente pensa em vigiar e orar, a gente ora pra gente e vigia o outro, né? Então faça a vigilância sobre você mesmo e ore até pelo outro. Se a gente trocar isso, a gente combate essa má tendência que a gente tem e a gente tem o bom ânimo de continuar, porque não vai ser fácil. O Cristo disse: eu estive no mundo e venci o mundo. Não vai ser fácil para ninguém. Mas quando a gente se junta àqueles que também querem a renovação, a gente pensa no Cristo e nos seus exemplos de amor e de bom ânimo, a gente começa a ter força suficiente para essa mudança que a gente precisa. E aí, lá no Caminho da Verdade e Vida, tem um texto assim: Madalena, porém, conhecera no fundo do âmago os hábitos difíceis a serem extirpados, amolestera-se ao contato de entidades perversas, ou seja, realmente ela estava obsediada.
permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma, porque ela via que aquele talvez fosse o único caminho para ela. Ela não tinha outra solução na vida. Então ela ficou ali, né, entregue àquela situação. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e firme resolução, de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. É importante a gente pensar isso, porque a gente tem vários exemplos, né? Se a gente pensa, por exemplo, Zaqueu nos dá o exemplo que se eu fiz algo contra alguém, reconheço e restituo mais, eu quero fazer mais bem, né? Quero fazer bem em maior quantidade. Maria de Magdala mostra pra gente, se eu cair, eu posso me transformar, mas eu tenho que resistir, eu tenho que me empenhar, porque a gente lembra, né, hoje tem até aquela questão de você, para trocar um hábito ruim por um bom, faça 21 dias, já ouviram falar nisso? Então, a gente tem que treinar, né? A virtude não vai se instalar em nós, porque a gente hoje acordou e falou, nossa, hoje é um bom dia para eu ficar virtuoso. É um trabalho constante, e é um trabalho eterno. Todo o tempo a gente tem que cultivar mais virtudes. Se eu já consigo amar hoje os meus amigos, o Cristo me pede para amar os inimigos. Ah, mas eu não consigo. Mas é treino, trabalho, é busca, continuar. Se eu não consigo hoje amá-los, não os queira mal. Não está escrito isso lá no livro dos Espíritos? Não consigo ainda amar meus inimigos, pelo menos não os queira mal. Isso já é o princípio de amor. E aí a gente vai trabalhando, a gente vai conseguindo. Maria de Magdala percebe isso, que não adiantava ela querer mudar de um dia para o outro. Ela precisava trabalhar essa resistência. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? É perguntado isso à espiritualidade. Se a gente está tão dominado assim, a gente pode resistir? Pode, visto que tais espíritos só se apegam que, pelos seus desejos, os chamam ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, a gente pode resistir. Como? Pensando no bem. Aquele que quer o mal não vai continuar conosco. Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. Ah, eu queria muito mudar. Então vamos lá, eu te ajudo. Ah, não, mas hoje não. Estou cansada, né? A gente às vezes toma dispersões que existem no mundo para justificar o nosso pouco querer. Ah, você quer mudar, quer ser feliz, quer ter uma vida tranquila, quer ter paz? Quero. Então vamos começar? Mas como? Eu nem sei por onde que eu começo, eu não sei se devo, não sei se é o melhor momento, eu preciso me preparar. O que você quer auxiliar alguém, quer fazer caridade? Muito, eu tenho dentro de mim vontade de fazer caridade. Então vamos lá para a casa espírita, está precisando tirar o pó dos livros da biblioteca. Ai, mas minha rinite, né? Lógico que a gente está extremando aqui nos exemplos, mas é muito isso. Às vezes, poucas coisas nos detêm na nossa transformação. Mas Tiago fala assim para a gente na carta dele lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Ou seja, é aquilo que já está dentro da gente. Ah, mas eu não tenho muito ânimo, não. Então, eles vão te inspirar a ter menos ânimo.
Ah, mas a minha fé é meio vacilante, então eles vão te inspirar a ter menos fé. Ah, eu acho que a doutrina espírita tem as suas verdades, então eles vão te inspirar a ter mais desconfiança ainda sobre ela. Então a gente tem que olhar para a gente, nos reconhecer e ver aonde a gente pode cair. Porque o pior de uma queda é quando a gente cai de novo. A gente perde mais confiança em nós mesmos. E a gente fica menos resistente. Então, a gente tem que se manter firme para que a gente não caia de novo, para que a gente continue acreditando na nossa transformação. E para isso, como disse lá atrás o próprio Cristo, não vai ser sozinho. Como nos narra Humberto de Campos no Boa Nova, basta o auxílio de alguém. E aí pergunta assim, se Deus sabe que a gente tem os nossos problemas, que a gente pode cair, então como que a gente faz? Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito de resistência. Quando a gente resiste, o mérito é nosso. O outro não auxiliou, mas o mérito é nosso. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Se eu nascer num meio que não é propício, isso não pode representar para mim um risco? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. De novo, o mérito da resistência. A gente escolhe as provas, o mérito é nosso. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa o seu protegido se extravie na vida? Será que o espírito protetor deixa que a gente se perca porque ele não tem resistência também a esses espíritos? Aí a espiritualidade fala, não, eles assistem a gente sempre. O problema é que às vezes a gente não dá ouvidos, nos inspira bons pensamentos, mas a gente tem a fraqueza, o descuido, o orgulho, e aí a gente acaba se entregando a esses espíritos, né? A gente precisa ter resistência. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí a gente sabe, né? É a caridade. Há sempre virtudes quando há resistência voluntária ao arrastamento dos malfeitores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício dos interesses pessoais, o que Maria de Magdala fez. Sacrificou tudo que ela tinha de tranquilidade material, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. O fariseu tinha pensamentos ocultos. Por isso, ele não aproveita a visita de Jesus e não faz a sua transformação. E aí a gente pensa assim, o que nós podemos fazer? O que nós podemos nutrir em nós mesmos para que a gente tenha essa resistência tão viva? Porque o mundo é difícil, sim. Existem dificuldades ao nosso redor. Existem dificuldades na nossa vida. Tudo aquilo que a gente começa, vão existir obstáculos. A nossa transformação, ela depende da nossa resistência. Mas como adquirir essa resistência? Maria de Magdala pensava no Cristo. E além de pensar no Cristo, ela rogava. E a gente lembra que quando o Cristo desencarna, depois de aparecer a ela vai avisar os apóstolos e eles não acreditam muito, precisam ir lá para ver. Ela vai avisar e depois, quando ele parte para o mundo espiritual, né, ela procura os apóstolos e pergunta se pode ir com eles para Jerusalém. E eles falam que não, não deixam aí. E ela fica andando ali em Dalmanuta, e anda na praia, olha o mar, se questiona o quanto ela está se transformando, questiona o quanto ela está sendo resistente, lembra das passagens do Cristo, procura ali a fé que ela precisa,
E num dia desses que ela está ali, pensando em tudo isso, depois que todos os apóstolos foram, a deixaram lá em Dalmanuta, passa um grupo de leprosos. Eles estavam vindo da Idumeia, buscando Cristo. E aí Maria de Magdala é que tem que dar a notícia para eles que o Cristo já não estava mais na terra. Ou seja, eles não tinham a oportunidade da cura do corpo físico, que era o que eles procuravam. E aí Maria de Magdala conta para eles como era esse Cristo, como ele recebia as pessoas com o coração tão aberto, sem julgamento. Não queria saber de onde vinham, quem eram, queria saber o que eles queriam dele, né? Tantas vezes ele perguntou o que queres que eu te faça. Então ela passa essas histórias para eles e conta, e eles ficam encantados, e eles começam a ouvir tudo isso. E aí, numa determinação de Jerusalém, todos eles são levados para fora da cidade, numa área onde ficam os leprosos, o Vale dos Imundos. E ela fica ali com eles e passa a contar todos os dias histórias, muitas histórias sobre Jesus, sobre essa transformação, sobre essa firmeza que precisa ter para resistir ao mundo material, resistir às investidas do mal, se manter firme nesse caminho. E ela fala para eles: lembra de Jesus e faça preces. E aí eu trouxe essa prece que está lá em Instruções Psicofônicas, que foi do dia 26 de agosto de 54, quando a equipe do Chico terminou um trabalho e pediram a Emmanuel que fizesse uma prece pela equipe, por todos, para que eles resistissem às investidas do mal. E ele diz assim: Senhor Jesus, associa-se a nossa luz a todas as súplicas que te rogam as bênçãos de amor, a fim de que possamos trabalhar em harmonia com os teus superiores desígnios. Dá-nos consciência de nossa responsabilidade e infunde-nos a noção do dever. Reveste-nos com a dignidade da resistência pacífica, e isso é importante, sem revoltas, diante do mal que nos conclama perturbação, e faz-nos desperto na construção espiritual que fomos chamados a realizar contigo, dentro da renunciação que nos ensinaste. Apaga o nosso pensamento, as labaredas da discórdia e ajuda-nos a responder com silêncio e serenidade e diligência no bem, toda ofensiva da leviandade, da violência, do ódio. Instila-nos a coragem de esquecer tudo o que expresse inutilidade e aviva-nos a memória, o cultivo dos valores morais indispensáveis à edificação do nosso futuro. Mestre, não nos deixe hipnotizados pela indiferença que tantas vezes tem sido o nosso clima de vigilância pessoal em toda a obra de luz. Que a fraternidade e a ordem, a compreensão humana e o respeito recíproco nos precidam a tarefa de cada dia. Em teu nome, na execução da tua divina vontade. São os votos que repetimos com todo o coração, hoje e sempre. Então a gente percebe que Emmanuel, nessa prece que pediram que ele fizesse, pede justamente essa resistência no dia a dia, em todas as nossas tarefas, nossa resistência em todas as dificuldades que a gente tiver, perante a nós mesmos, perante a investida do outro, perante aquela situação que te leva ao limite, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, foi por pouco que eu não falei o que eu pensava, né? Mas olha o quanto você resistiu. Foi por pouco que eu não desisti de tudo. Pensa o quanto você resistiu. Então, Emmanuel faz essa prece e pede justamente para que a gente possa ser resistente às investidas do mal. Então, quando a gente pensar em Maria de Magdala, a gente tem que pensar nessa força de resistência pacífica,
Porque quando os apóstolos falam, não, você não pode ir conosco, ela podia ter se revoltado. Poxa, trabalhei tanto tempo, larguei tudo que eu tinha na vida, mas não. Ela pensa, se é assim que o Cristo quer que eu trabalhe, é assim que eu vou trabalhar. Ele tem algo para mim, né? Porque Jesus fala muito com ela, narrado no Boa Nova. A transformação é uma porta estreita. A transformação é difícil. Mas quem passar vai estar transformado, vai estar resistente. Então a gente tem que lembrar. E aí lembrar, vês tu essa mulher? Quando a gente lembrar disso, né? Lembrar de Maria de Magdala, lembrar de Jesus falando, vês tu essa mulher? Ou seja, cuidado, não seja como o fariseu. Olhe para essas pessoas e não vejam o que ela é, o qual tipo, né, de mulher, como ele disse, ela é. Olha para esta pessoa, né? Olha para esse homem, para essa criança, para esse idoso, para essa mulher. Veja o espírito que é. E aí, só para a gente lembrar algumas frases que Jesus disse a ela e que a gente possa escutar com os nossos corações. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Que possamos sentir mesmo. O que verdadeiramente ama conhece a renúncia suprema. Vamos ter que renunciar a muitas coisas para seguir o bem maior. Isso a gente pode estar certo, porque vivemos no mundo material e o bem maior é espiritual. Apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo as mensagens de Deus. Quando a gente cai, né, igual o pessoal gosta de falar, se você está no fundo do poço, já chegou no fundo. Quando a gente cai, é que a gente faz o silêncio necessário. Porque enquanto a gente está envolvido nesse mundo material, a gente não consegue escutar, né, a voz de Deus. Olha o que aconteceu conosco agora. Todo mundo em casa, todo mundo em silêncio. Não se pode fazer tanto barulho, tantas festas, tanto vai e vem. O trânsito amenizou. Conseguimos ouvir pássaros, né, que não ouvíamos antes. Tivemos que silenciar para que a gente buscasse a voz de Deus. E lembrar que Maria é o exemplo da alegria e da sua fé. Então, que possamos mesmo guardar esses exemplos como exemplos vivos para a nossa transformação. Cada figura dessa do Evangelho, a gente percebe pela doutrina, confirmando tudo isso, tem algo muito profundo a nos ensinar. Nós precisamos debruçar e esquecer aquelas primeiras palavras. Ah, é uma pecadora. Ah, é aquela. Não, não é aquela. Qual é o exemplo ela nos traz, né? Então, quando ouvimos Maria de Magdala, leiamos embaixo. Resistência ao mal, vigilância constante, esforço para domar a maternidade. Agradeço muito a vocês. Que Maria de Magdala possa ser nosso exemplo vivo de transformação. Nós é que agradecemos, Gisele, muito obrigado pelas reflexões trazidas no estudo de hoje. Temos aqui alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Gisele ainda vai ficar aqui uns minutinhos conosco. Então, pode no chat, que a gente repassa aqui para a Gisele. Só comentando aqui rapidamente com a Gisele, se você der ESC aí agora, Gisele, vai desativar o PowerPoint e possivelmente você vai ver as nossas imagens. Está nos vendo aí, Gisele? Agora sim. Ah, que joia. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente aguarda aqui alguns minutinhos e a Gisele vai interagir com a gente aqui. Enquanto a gente aguarda aqui, Gisele, eu estava, à medida que você estava fazendo o estudo, eu estava analisando, imaginando aqui, naquela época, né, de Maria de Magdala, ela morava numa vila em que tinham realmente mansões ali. Eram casas, porque ela, digamos assim, a profissão dela, digamos assim, ela tinha muitos materiais.
né? Uhum. Inclusive aqueles perfumes que eram caríssimos. Se hoje o perfume de boa qualidade é caro, imagina naquela época, né? Eram Morar caríssimos. num palácio, né? Então não era uma casa comum para a época, ela tinha um diferencial, ser uma mulher que tinha possibilidade de morar num lugar assim, né? Realmente. E eu pensei numa outra coisa também. As casas daquela época, elas não tinham muros, né? Hoje Verdade, a gente, né, acostumado aqui no Brasil, a gente mora verdade. casa de muro, né? Então, as pessoas, era mais fácil as pessoas se aproximarem e viam o que estava acontecendo, né? Às vezes chegava algum visitante lá e iam saber, né? Iam se aproximar. E isso era importante para a sociedade da época, né? Eles achavam que isso era mostrar que eles eram influentes, que eles eram estavam mais dentro dessa sociedade. Então, olha, o mestre religioso que está tendo agora no momento está aqui em casa, como se fosse uma celebridade, né? Olha, eu estou recebendo essa celebridade, vocês têm que ver. Então, o que adianta a gente receber a celebridade do local e ninguém ficar sabendo? Então, assim, era divulgado isso, né? E a gente lembra que Maria de Magdala, ela se transformou tanto que o último desejo dela foi ver Maria, mãe de Jesus, né? Então, ela sai numa viagem a pé, já adoentada, né? Porque ela adquiriu a lepra, ela sai andando e quando ela chega às portas de Éfeso, os pés dela não conseguem mais andar. E aí ela pede ali alguém que ajude, alguns não ajudaram, mas como Éfeso já tinha conhecimento de Maria de Nazaré, né, de João, que estavam ali, uma família a acolheu. E ela ficou ali até desencarnar. Ela não conseguiu chegar até Maria, mas a gratidão dela era tão grande que ela queria, no último momento, estar com Maria, sem se preocupar nem com o que ela estava sofrendo. Os olhos dela já não enxergavam, estavam fechados. E isso para ela não importou. O agradecimento era muito maior, né? Realmente, ela se mudou muito, fez um esforço, né? Aquele esforço para domar as suas tendências antigas, né? E se transformar. E a gente percebeu isso, ficou muito claro para nós quando ela banhou os pés de Jesus com aqueles perfumes que eram caríssimos. Então, Caríssimo. não, aqui, que era, digamos assim, instrumento do trabalho dela, que ela precisava daquilo, né? E ela acabou isso aqui para Jesus, né? Isso aqui é caríssimo. Então ela se desapegou daquele, não E assim, da se situação. ela fosse ali rechaçada, né? Não, a gente não te quer perto, eu sou o mestre. Claro que a gente sabe que Jesus não faria isso, mas nas dúvidas, né? Se ela fosse assim, ela ia voltar para casa sem esse instrumento, né? Ela não ia ter mais esse unguento caríssimo, porque imagino que seria o mais caro que ela tinha lá, né? Sem dúvida. Mas, Gisele, então te agradecemos muito por esse belíssimo estudo. Ó, pessoal que está assistindo a gente, é um estudo para a gente rever, estudar, pesquisar. Vale a pena. Foi uma reflexões assim, importantíssimas para todos nós. A gente dá aquele comecinho, né? Aquele gostinho, para a gente poder aprofundar nesses exemplos, que é muito importante para a gente. Dá vontade da gente pesquisar cada vez mais, devido à nossa tamanha imperfeição, que a gente precisa se aprofundar nisso, né? Com esses exemplos desses espíritos que conseguiram evoluir, né? Evoluir muito num pouco espaço de tempo, né? Agradecemos também a todos aqueles que estão aqui, né, nos assistindo, pela presença, pelos comentários que deixaram aqui no chat. Convidamos a todos também para a próxima semana, na próxima quarta-feira, às 15 horas, estaremos aqui com mais um estudo, que possamos estar unidos, que possamos ocupar a nossa mente, o nosso tempo com o bem, com boas coisas, porque esse período de isolamento, a gente fica, a princípio, muitos de nós, talvez, a gente fica um pouquinho perdido, o que eu vou fazer e tudo, e o problema é a gente se entregar à ociosidade, né? Kardec até nos alerta, os espíritos superiores nos alertam que
ficarmos na ociosidade, nós poderemos ter o desgosto pela vida, né? Então, precisamos ocupar nosso tempo com coisas saudáveis, né, Gisele? É isso aí. Os nossos pensamentos mandam na nossa vivência, né? Se a gente se entrega a pensamentos não tão bons, pessimistas, a nossa vida vai ser assim, né? Porque aí a gente vai ser alimentado nesses propósitos. A gente é alimentado no propósito do bem e também no propósito do mal, vão ter tantos espíritos a nos ajudarem, né? Então, que a gente queira estar no bem, porque aí os espíritos que querem o bem estarão conosco. É isso aí, são os nossos pensamentos que atraem as nossas companhias espirituais, né? Então, Exato. vigiemos e oremos. A gente lembra aquela questão, né? De tal maneira que são eles que nos dirigem. Quem que a gente quer que esteja nos dirigindo, né? A gente pode escolher. Não é Quem isso? que a gente vai escolher para nos dirigir, né? É isso aí. A gente tem essa opção, né, de escolher quem vai nos dirigir. É isso aí. Então, muito obrigado. Estava previsto hoje para a Odisseia fazer a nossa prece de encerramento, mas por um problema técnico, né, ela não pôde entrar aqui nessa sala virtual, mas ela está aí também nos assistindo, né, já anunciou por aí. Odisseia, muito obrigado. Vamos fazer a prece toda, então, nós todos em conjunto, né, agradecendo esta oportunidade. Querido Jesus, amigo nacional de todas as horas, agradecemos esses momentos tão importantes para todos nós. Este momento em que podemos fazer uma viagem ao nosso interior, nos colocarmos em situações que são tão necessárias para a nossa reforma íntima. Obrigado por essa oportunidade, Mestre Jesus, bons espíritos que estão aí se aproximando, vendo o nosso progresso. E aqueles outros espíritos também que se aproximaram com o intuito de aprender. Obrigado pela presença, obrigado a todos os amigos. Muito obrigado, Senhor. Pessoal, então até a próxima, nós estamos encerrando a live aqui. Semana que vem a gente está aí de volta, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Agradeço muito por vocês.